Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Fluxo Estrangeiro. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a análise dos principais indicadores econômicos para a semana aí do dia 12 ao dia 16 de agosto. Essa semana nós teremos aí taxa de inflação, vendas no varejo e estoque de petróleo, né, que sai toda quarta-feira. Teremos na semana esses principais indicadores. Na segunda-feira, nós teremos boletim Focus no Brasil. A principal análise que nós fazemos aí é os dados, né, que o Banco Central do Brasil fornece no início da semana. E nós sabemos aí na última reunião que o Banco Central manteve a taxa Selic em 10,5, né? Nos Estados Unidos não terá nenhum indicador importante na segunda-feira. Então, provavelmente pouca volatilidade na segunda-feira. Dia 13 de agosto, na terça-feira, no Brasil não teremos nenhum indicador. Nos Estados Unidos nós temos o indicador de inflação ao produtor. Esse indicador aí é importante a gente estar analisando porque se refere à inflação. Então, o último dado que nós temos de inflação é que aumentou 0,4 no mês de junho, após um aumento revisado acima de 0,3, né? Então o mercado previa 0,3, aumentou 0,4 aí para o produtor. Então, na base anual, a inflação ao produtor acelerou, né? De uma alta mais de 3% aí, que estava sendo revisada de 2,6, surpreendeu o mercado, expectativa, e tivemos aí um aumento anual aí de 3% de inflação ao produtor. Então é importante a gente entender esse indicador, porque se existir inflação ao produtor, automaticamente na ponta da linha ao consumidor, essa inflação pode ser repassada. 14 de agosto, na quarta-feira, no Brasil nós temos vendas no varejo. Nos Estados Unidos tem aí o principal indicador, né, que é a taxa de inflação, a inflação ao consumidor e estoque de petróleo. Então, as vendas no varejo aqui no Brasil, elas tiveram um aumento de 1,2 em relação de junho a maio, né? Então nós vamos ver aí como que foi as vendas no varejo no mês de julho, né? Mesmo aí nós temos uma taxa de juros persistentes, né? Taxa de juros alta aí no Brasil, mas mesmo assim as vendas no varejo no Brasil estão aumentando. Isso aí é um reflexo bom para a nossa economia. Nos Estados Unidos nós teremos aí a taxa de inflação, né? E ela caiu pelo terceiro mês consecutivo. Nós estamos com a taxa de inflação americana em 3%. E isso é bom a gente acompanhar, ver como que vai sair os dados de inflação nos Estados Unidos, porque é através dela que o Banco Central toma as medidas de taxa de juros. Então, precisamos observar esse indicador, né? O indicador aí de preço ao consumidor. Estoque de petróleo nos Estados Unidos. Nós temos aí pela sexta semana, né, consecutiva, nós temos tendo um declínio aí no estoque de petróleo. Na última semana, que encerrou dia 2 de agosto, o estoque de petróleo caiu 3,72 milhões de barris. É importante a gente observar esse consumo, né, a diminuição do estoque é bom para os Estados Unidos, porque mostra que está havendo consumo de petróleo. E quem mais utiliza, quem mais consome o petróleo é a indústria, né? É a indústria, é o transporte rodoviário, né? Os caminhões. Então a gente vê que os estoques caindo é um indicativo de que a indústria está produzindo, né? Então por isso que a gente acompanha os estoques de petróleo semanalmente nos Estados Unidos.
Na quinta-feira, 15 de agosto, no Brasil não temos nenhum indicador e nos Estados Unidos teremos também vendas no varejo. Lá as vendas estagnaram. No mês de junho, ela foi revisada aí para cima de 0,3, né? Mas as vendas no varejo nos Estados Unidos estão estagnadas. A gente precisa observar como que vai sair o próximo dado, né, de julho, para que a gente comece a compreender ali se a taxa de juros alta do Banco Central, né, do Fed, está na hora já de fazer os cortes para incentivar o crescimento econômico, principalmente no varejo, né, que é onde as pessoas ali é o primeiro indicador ali de que a economia vai aquecer ou não. Então, por isso que nós acompanhamos as vendas no varejo e nos Estados Unidos elas estagnaram. Então, precisamos aí de cortes na taxa de juros para incentivar a economia nos Estados Unidos. Na sexta-feira, sem indicador no Brasil e nos Estados Unidos também é um indicador simples, é o sentimento do consumidor, né? Ele se mantém ali, né? A Universidade de Michigan faz uma pesquisa com os consumidores, né? E aí a gente tem a perspectiva de inflação. De 5 anos ainda, as pessoas, né, o americano entende que a inflação deve ficar 2,9% a 3%, né? Então, essa é a expectativa de inflação aí que os americanos estão tendo com as medidas, né, com as políticas aí adotadas pelo Fed e pelo próprio governo americano. Então, essa semana, pessoal, não tem indicador tão relevante, a não ser o de inflação. Então, quando sair a taxa de inflação nos Estados Unidos, pode haver sim volatilidade no mercado e pode impactar aí as suas operações. Tirando isso, é apenas indicadores aí para a gente monitorar a economia americana, né? Que é importantíssimo, sabendo que a economia americana, se ela estiver crescendo, o Brasil cresce junto, né? Isso aí vai impactar na taxa de juros, na taxa de dólar, na balança comercial. Então, a gente precisa ficar atentos e aprender a observar a macroeconomia, que é um tema muito importante para quem está iniciando no mercado day trade, né? Então, o day trade ele não é somente análise gráfica, análise de fluxo, análise técnica, né? Então, o mais importante é você entender e viver o mercado financeiro. E para fazer isso, você precisa entender a macroeconomia. Entendendo a macroeconomia, você vai entender o calendário econômico. E os indicadores do calendário econômico vão te auxiliar no seu dia a dia, porque você vai ter um entendimento amplo de como está o sentimento do mercado, o sentimento do investidor, né? E assim a gente tem mais sucesso nas nossas operações. Então, para a semana aí, o que nós temos é a taxa de inflação, a mais importante, e outros indicadores. Agora, mudando de assunto, quem acompanha o nosso canal sabe que a gente utiliza uma planilha de fluxo, né? Eu chamo ela de planilha de fluxo estrangeiro, mas muitos chamam de planilha Quant, né? Então, essa planilha a gente tem no meu canal o vídeo, né, explicando. E aqui nós temos diversas informações, né? Nós temos, a gente acompanha bolsas mundiais, acompanhamos aqui as paridades da moeda, né? Isso aqui tudo em tempo real, né? Nós tiramos das plataformas que a gente utiliza e a gente condensa essas informações, né? Então, no meu operacional, eu utilizo basicamente aqui os setores da bolsa, né? Algumas ações, né? As ADRs lá fora, algumas ações aqui na B3, da Vale, Petrobras, Itaú. Eu acompanho os DIs, né? Os DIs futuros aí. Então,
Essa planilha Excel, a gente acompanha aqui, ó, pessoa física, banco, estrangeiro, os dealers, né, dá para acompanhar também o volume financeiro ali, da posição dos dealers, dos estrangeiros, bancos, algumas corretoras que eu costumo acompanhar no meu operacional. Então, qual é o ideal, né? Qual que é o objetivo aqui dessa planilha? A gente consegue condensar, né, as informações para nos auxiliar na tomada de decisão durante a nossa operação, a nossa entrada no mercado, a nossa saída, o acompanhamento por completo para a nossa decisão. Então, essa planilha Excel, o objetivo dela, né, que no meu e-book, que eu ensino a pessoa a criar do zero todas essas informações. Só que o intuito não é vender a planilha Excel. O intuito é ensinar a pessoa a construir a sua própria planilha para que, com isso, ela consiga trazer as informações que ela acha relevante quando ela vai tomar a decisão. Então, é uma forma de condensar as informações para o trade ali, né? Para você fazer na sua estratégia as suas entradas e sua saída. Então, é isso que a gente tenta mostrar nessa planilha. Não é vender a planilha, é vender o conhecimento, né? Você aprender do zero como fazer a sua planilha, porque aí você fica livre, você tem a liberdade, né? Depois que você aprendeu como que esses dados são feitos, de onde são tirados, quais as plataformas que a gente utiliza para buscar essas informações, você fica livre. Então você não precisa mais ficar preso à planilha de outras pessoas com informações que não vão te auxiliar. Então aqui é um resumo da minha planilha, só que diversas pessoas, né, mais de 115 pessoas, já compraram o e-book e conseguiram construir a planilha, né, com as informações que ela achar necessário. Então muitos utilizam essa aqui é para operar o mini índice, só que outras pessoas operam dólar. Então tem cálculo de volatilidade, o que é o VTC ali. Então algumas informações que eles têm, que eles acrescentam na planilha dele, e aí ele fica com a total liberdade para construir a sua planilha. Então a intenção do nosso e-book aqui é de fato mostrar, né, como que assim, como construir, né? É o conhecimento ali para você construir a sua planilha. Então, quem tiver interesse em adquirir aí o e-book, esse é o link, né? Ele é vendido lá pela Eduz, então toda a entrega, toda a segurança aí da realização da compra é feita pela plataforma Eduz, né? Então é só clicar no link aí na descrição ou copiar esse link aí e colocar no seu navegador. Você vai adquirir aí o e-book e lá você vai aprender passo a passo como você construir sua planilha. Você não vai ter a minha planilha, você vai construir a sua do zero, nos mínimos detalhes de como formatar as cores, condição. Então dá uma olhada lá. Tem vídeo também no YouTube aqui do nosso canal mostrando como a planilha funciona, né? Que código de informação a gente utiliza aí, mas aí você fica livre para construir sua planilha. E nós temos também outro produto que é para quem precisa aprender macroeconomia, quem quer se aprofundar a esse conteúdo, né, que é o do calendário econômico que a gente passa aqui na semana, para quem quiser se aprofundar e entender mais ainda sobre a macroeconomia, que para mim é um dos maiores pilares, né? Então, nesse e-book nós temos uma pequena introdução, né, que é ali a Grande Depressão de 1930, algumas teorias macroeconômicas, pilares da macroeconomia,
nós falamos sobre crescimento econômico, inflação, né? O que é inflação, como que se controla a inflação, a política monetária, né? A importância ali, né, da política monetária num país, a importância do Banco Central, né? Então, indicadores, os principais indicadores americanos aqui na prática, então vocês terão um link, né, para cada indicador econômico. Nós temos um link aí da informação que sai em tempo real no calendário econômico, a gente já consegue antecipar essa informação. Então, a gente tem a introdução, né? Essa aqui é uma parte do livro, é a introdução à macroeconomia, né? Então a gente explica ali, né, por que que se desenvolveram, né, as macroeconomias, as teorias da macroeconomia, né? Começou lá com a depressão de 1930 e aí estimulou o interesse em estudar o porquê que houve aquela depressão, né? Aquela depressão mundial praticamente, né? Quais foram os impactos que causaram, né, a depressão de 30, tendo aí o movimento dos Ocks para a Califórnia, teve impactos, né, duradouros ali, a depressão, ela foi se encerrar ali basicamente na Segunda Guerra Mundial, com o principal ator desse teatro todo aí foi os Estados Unidos, né, se recuperando rapidamente, com a indústria de armas, e a Segunda Guerra Mundial ajudou basicamente na evolução da indústria. Então, trouxe um aumento na produção, no emprego. Então, é por isso que a gente acompanha a taxa de emprego, índice de manufatura, né, crescimento econômico da indústria. É por causa disso, pessoal. Então, não é porque a gente tem que entender cada indicador. Não, os analistas, eles vivem observando esses indicadores que a gente vê no calendário econômico, justamente porque eles utilizam de teorias macroeconômicas para entender para onde está indo a economia mundial, para não acontecer novamente aquela grande depressão de 30. Então foi a partir dali que a gente começou a ter esses indicadores de taxa de emprego, taxa de desemprego, índice de sentimento do consumidor. Então, é para não perder, né, o fio da meada de onde está a economia. Então, é um controle da saúde econômica do país. Então, nós temos diversas teorias. A mais utilizada aí é a teoria keynesiana, né, do século XX. Então ela enfoca ali a demanda agregada, o papel do governo na estabilização econômica, né? Porque na Grande Depressão tiveram várias medidas por diversos governos que em alguns países pioraram a Grande Depressão, pioraram a economia, e outros conseguiram se reerguer. Então aí as teorias dizem que o governo ele tem um papel fundamental, né? Então por isso que a gente fica acompanhando a balança comercial do país, como é que está o governo no controle da taxa de inflação. Então isso aí tudo a gente aprende nesse e-book para a gente ter uma visão maior desses indicadores, né? Então tem a importância aí da gente entender o crescimento econômico, a macroeconomia, né? Para a gente poder monitorar esses indicadores e a gente ter uma melhor leitura do nosso posicionamento no day trade, né? Então, tem no livro aí o controle de inflação, né? Política monetária, política fiscal, política cambial, né? Então, a gente, principalmente o país, o Brasil, um país emergente, depende muito da política de outro país, que é os Estados Unidos. Então, dependendo de como está a taxa de juros lá, pode afetar nós aqui. Então, se o dólar estiver alto lá, é bom para nós aqui no sentido de que o dólar caro, os Estados Unidos têm uma balança comercial deficitária, porque tá caro comprar os produtos lá. Ao contrário disso, os países emergentes têm a balança comercial
melhorada. Por quê? Porque os Estados Unidos, com um dólar mais forte, consegue comprar mais coisas aqui no nosso país. Então a gente consegue vender mais. Então, uma das grandes importâncias aí da nossa exportação é justamente isso, mas tem que existir um equilíbrio, né? Então a gente está produzindo muito porque a gente está exportando muito, né? Porque justamente a nossa moeda está fraca, né? Então a gente importa menos, não é porque a gente quer importar, é porque tá caro importar. Então acaba que a gente estimula o crescimento econômico aqui no país, importa menos, apesar da taxa também de juros aí nossa tá alta, a gente consegue ter esse essa balança comercial nossa aqui superavitária. Então é muita informação em pequenos indicadores que estão embutidas ali e a gente precisa se aprofundar na macroeconomia, né? Por exemplo, a inflação e o ambiente day trade aí, né? Então a gente tem um sentimento de mercado, né? Porque existe ali a inflação, ela vai impactar na taxa de câmbio, automaticamente na volatilidade do dólar futuro. Então, está diretamente relacionado. Então, se a inflação americana vier alta na quarta-feira, pode ter impacto na nossa taxa de câmbio. Não que a inflação vai mexer na taxa de câmbio, mas a leitura de uma inflação alta significa que o Banco Central Fed vai manter a taxa de juros alta até ele controlar a inflação. Então, é essa dimensão que eu queria que vocês entendessem sobre a importância da macroeconomia e sobre o indicador. Às vezes o indicador, quando ele sai na semana, ele não traz volatilidade nenhuma ali na hora que está operando, mas é um desencadeamento que ocorre com aquela informação que vai gerar uma interpretação que no futuro é por isso que muitos investidores antecipam a sua entrada, antecipam o seu investimento. Por quê? Porque eles estão basicamente centrados nessas informações o dia todo. Então eles vão fazendo a análise, pô, se a inflação vier alta, o Banco Central americano não vai cortar juros. Se ele não cortar juros, é melhor ir para a renda fixa lá do que eu ir para a Bolsa de Valores. Porque se o juros continuar alto, meu investimento lá vai ter a maior rentabilidade na renda fixa. Então é esse tipo de informação que a gente tem que observar, interpretar, analisar para a tomada de decisão. Então aqui alguns indicadores que a gente acompanha, né? O PIB anual dos Estados Unidos, trimestral, importação, exportação, balanço comercial. Aí ali tem um link da onde a gente consegue buscar essas informações. Então, quem tiver interesse, né, em se aprofundar, esse é um e-book que eu dediquei bastante tempo para criar, né? Eu coloquei apenas as informações que são necessárias para compreender aí, como funciona, né, a engrenagem da macroeconomia e auxiliar, né? Não adianta você só ter lá a informação vai sair notícia tal hora, mas a interpretação disso, onde ela se encaixa, quais os impactos, o que eu posso fazer com essa informação. Então, nesse e-book Macroeconomia, nós destrinchamos aí bastante coisa, né, sobre indicadores econômicos, indicadores de emprego, crescimento industrial, indicador de inflação, taxa de juros, a importância do Fed, né, o estoque de petróleo, a importância dele, seguros de desemprego, né, a inflação americana, qual o índice que o Fed utiliza, né, para tomar as decisões sobre taxa de juros. Então, inflação ao produtor. Então, assim, é um e-book, né, bastante interessante para quem necessita e precisa aí, né, se aprofundar sobre a macroeconomia e interpretar a macroeconomia no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Então, quem tiver mais interesse, mais informações aí são
os nossos canais aqui no YouTube, né? Nós temos aí o canal no YouTube e temos a nossa página no Instagram e o grupo do Telegram. Quem entrar no grupo aí vai receber aí diariamente esses indicadores e os resultados lá, né? Durante a semana. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, ótima semana, ótimo trade aí e bons resultados.